Leandro, obrigado por ter participado aqui, parabéns pelo seu furo aí. Eu queria que você colocasse os pontos centrais dessa patranha aí, desse Gabriel Hart. Gabriel, não. Júlio. João Hart. Boa noite, Nassif. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aí. Nassif, é muito bom falar com você, porque você é um dos poucos jornalistas especializados em economia e cobre muito também a Petrobras, então quero te ouvir também por isso. Mas como você falou, o nome do Jorge Hart Filho, ele já vinha pulando de um lado para o outro aí há muito tempo. No ano passado, a Carta Capital, o Brasil de Fato e a Agência Pública fizeram excelentes reportagens, né, que eu usei, inclusive, para fazer a minha apuração, né, sobre a venda da fábrica de xisto, né, da mineradora de xisto da Petrobras no Paraná. Mas aí faltava algumas peças para que os competentíssimos repórteres, colegas desses veículos, conseguissem fazer as ligações que eu consegui fazer hoje. O que aconteceu, Nassif? A Petrobras, ela desenvolveu, a partir dos anos 70, uma tecnologia própria para mineração de xisto, chamada Petro-6, né? Esse Petro-6, ele é único no mundo todo e é muito mais eficiente, muito mais ecológico para você extrair gás e óleo e enxofre e outros componentes do xisto do que a maneira como se faz no Canadá, nos Estados Unidos e em outros países. Aí a Petrobras decidiu contratar a Engevix, né, uma das grandes empreiteiras aí castigadas, aliás, pediu recuperação judicial, né, hoje chama-se Nova Engevix, né, o presidente da Engevix foi preso na época, os diretores foram presos, tudo. Contrata a Engevix para que a Engevix fizesse ajudasse a Petrobras a entender como internacionalizar essa tecnologia Petro-6. A Engevix, por sua vez, contrata 4 engenheiros que eram engenheiros aposentados da própria fábrica da Petrobras Xisto no Paraná. Um deles é o senhor Jorge Hart Filho. O senhor Jorge Hart Filho, ele recebe documentalmente, isso está na reportagem que eu publiquei hoje, está no meu site, ele recebe documentalmente autorização para entrar na CIF, com o computador pessoal dele, um computador da marca Toshiba, dentro das dependências da Petrobras, e recebe ainda autorização para pedir documentos sigilosos, confidenciais, secretos, para o staff da Petrobras. Muito bem. A Engevix faz esse trabalho e a Petrobras decide, então, partir mundo afora, coloca o Petro-6 debaixo do braço e vai mundo afora, porque tinha o governo dos Estados Unidos, o governo do Marrocos e o governo da Jordânia, 3 governos interessados que a Petrobras pudesse fazer mineração de xisto nesses países usando a tecnologia Petro-6. Para isso, a Petrobras faz um acordo com um banco de todo obscuro, eu nunca tinha ouvido falar nesse banco, chamado Forbes e Manhattan. Esse banco, inclusive, atua aqui no Brasil naquela Belosan, né, que já participou de alguns escândalos. Né? São pessoas, para dizer o mínimo, excêntricas, tá, para a gente ficar aqui do que permitem nossos advogados. E aí, o Forbes e Manhattan faz essa parceria com a Petrobras e vai negociar essa tecnologia Petro-6 mundo afora. Mas aí, o que descobrem os funcionários da Petrobras no meio do caminho? Eles descobrem que o Forbes de Manhattan, enquanto negocia junto com a Petrobras na Jordânia, está negociando em paralelo com o governo da Jordânia com uma outra empresa detentora, detida pelo Forbes de Manhattan. E mais, usando nessas conversas, nessas negociações, documentos sigilosos da Petrobras, documentos que foram obtidos internamente da Petrobras. E aí, a Petrobras descobre isso, descobre também que essa Forbes de Manhattan estava também tentando fazer mineração no Paraná, numa área vizinha à Petrobras 6, e apresentou para o governo do Paraná mapeamentos geológicos que também eram mapeamentos geológicos confidenciais da Petrobras. E a Petrobras, quando descobre isso, fala, pô, se a gente está usando os nossos documentos confidenciais, como que eles obtiveram isso, né? A Petrobras para de se comunicar com a Forbes de Manhattan e aquele acordo comercial entre as duas empresas fica em suspenso. E aí, a Petrobras, ela abre uma investigação interna. Nessa investigação interna, eles descobrem o seguinte, que eles vão ver quem teve acesso a essa documentação, chegam ao nome de 3 funcionários contratados pela Engevix e do Jorge Hart Filho, né, e descobrem uma coisa escandalosa. Esses 3 funcionários aposentados da Petrobras 6 e o Jorge Hart Filho entraram com um registro de patente no Brasil e fora do Brasil de uma tecnologia
para a extração de gás e óleo e derivados de xisto, chamada PRIX. E essa tecnologia, nas palavras dos próprios investigadores da Petrobras, era um Petro 6 melhorado. Ou seja, era o Petro 6, né? Ali pintaram um cantinho, ajustaram o outro e tal. Isso foi um escândalo interno na Petrobras, né? Essa tecnologia ela tem 6 patentes que mantêm essa forma de extração do Petro 6 na mão da Petrobras, então esses documentos não poderiam ser utilizados. A Petrobras encerra os contatos com a Forbes Manhattan e faz 2 recomendações importantes. A primeira delas é acionar extrajudicialmente a Forbes Manhattan para que pare de usar essa documentação que foi extraída ilegalmente dentro da fábrica da Petrobras. E a outra recomendação, faz uma recomendação explícita, Nassif, para que a Petrobras nunca mais faça nenhum tipo de negócio com a Forbes Manhattan e com as suas coligadas. O que faz o governo Bolsonaro em novembro do ano passado, nos estertores do seu governo? Vende a Petrobras 6, a mineradora de xisto da Petrobras do Paraná, para a própria Forbes Manhattan. Com isso, a Forbes Manhattan compra o Petro 6, a tecnologia. Então, essa é a primeira parte da história, Nassif. A segunda parte da história, que se refere à juíza Hart, né? A juíza Hart, ela participou das condenações da Engevix. Por exemplo, o Zé Dirceu, como você falou na abertura aqui, ele foi condenado por ter recebido lá, na época, ser acusado de ter recebido 13 milhões, da Engevix em forma de propina. Quem decretou a prisão do Zé Dirceu foi a Gabriela Hart. Então, ela não pode nem alegar que ela não participou, que ela não viu esse processo, que ela não sabe de nada. Não, o Zé Dirceu foi preso a mando da Gabriela Hart. E aí, essas coincidências estranhas, né? A Engevix foi revirada de ponta cabeça. Abriram todas as gavetas da empresa, abriram todos os HDs, viram tudo lá dentro. O presidente da Engevix foi preso. Sim. Os diretores da Engevix foram presos. 2 funcionários da Petrobras, você vai lembrar muito bem, Nassif, o Demarco e o Zelada, lembra desses caras? Foram presos lá atrás. Então, o Demarco e o Zelada eram funcionários da Petrobras e eles recebem e assinam vários desses documentos desse caso da Petro 6, desse caso da Forbes Manhattan. E esses caras também foram presos. O Zelada foi preso e o Demarco foi condenado, chegou a ser preso também, depois foi solto. Nisso tudo, não se investiga o caso Petro 6 e o pai da Gabriela Hart passa abaixo do radar de tudo isso. A Petrobras encerra a investigação em 2012, remete ao TCU e desde então estamos há 11 anos com essa investigação parada. Aí, Nassif, as informações que eu tenho, que não estão na matéria, mas que é o que eu ouvi de dentro da Petrobras, é que tem muito mais gente envolvida nisso e teve gente que, na época, tentou passar panos quentes em cima dessa investigação e deixar essa história para morrer. Isso nunca virou investigação criminal. O Ministério Deltan Dallagnol não viu esse negócio, Januário Paludo não viu esse negócio, Gabriela Hart não viu esse negócio. A gente está diante, obviamente, de um escândalo e agora o Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, falou hoje de manhã já, reagindo à reportagem, que a própria presidência da Petrobras puxou para si essa investigação, vai fazer a requisição de documentos e vai tocar adiante essa história que nunca foi muito bem esclarecida, Nassif. Quer dizer, você junta isso aí com mais, digamos, o grupo da Polícia Federal que está investigando as denúncias contra o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol e conclui o óbvio. Quando você tem plenos poderes e se acha intocável, não adianta. A corrupção é consequência imediata. Você acredita... Ali na Vaza Jato, vocês tiveram oportunidade de ver todo o conteúdo ou pelo tamanho não deu tempo? A gente viu todo o conteúdo que a gente recebeu, né? Lembrando sempre que o conteúdo que a gente recebeu em relação ao conteúdo da spoofing é muito menor, né? A gente até fez o cálculo na época, né? Então, o Intercept recebeu na época, eu não lembro exatamente o número, tá? Mas era cerca de 0,5% do equivalente total ao conteúdo da spoofing. Então, assim, Nassif, tem coisas aí, né, na vara aí de Brasília que só Deus sabe, né? Eu gostaria muito de receber esse outro material e olhar esse outro material também. Mas a Polícia Federal certamente vai ter acesso a isso, está sob a guarda do Supremo também, né?
sobre a guarda do Supremo e sobre a guarda, se não me engano, da 10ª vara no Distrito Federal. É a vara que acabou assumindo para si na época, né? Mas, assim, é até bom você lembrar disso, porque tem uma outra questão para a gente pensar juntos, que soma ao fato da Lava Jato não ter investigado esse caso, né? Vamos lembrar o seguinte, durante a Vaza Jato, foram publicadas 2 matérias importantes. Uma delas, os procuradores falam que eles não iriam investigar os bancos no Brasil. Então, assim, eles optaram por não, mesmo com indícios, porque, Nassif, muito do dinheiro passou pelos bancos. Né? Claro. Então, assim, mesmo com indício, e aí a desculpa do doutor Dallagnol era o seguinte, se a gente investiga os bancos, pode ter uma quebra sistemática do setor. Ora, foi o que eles fizeram no setor de petróleo e construção pesada. Porque foi exatamente isso. Então, eles optaram por não investigar os bancos, é uma coisa quase anedótica, mas ela é exemplar, né? O próprio Moro optou por não investigar o Fernando Henrique Cardoso, dizendo que não poderia melindrar um aliado importante, né? E agora nós estamos vendo aqui que aparentemente, vamos colocar assim, eles se distraíram e não viram essa coisa da PetroSix depois de revirar todas as gavetas da Engevix, prender o presidente, prender diretores, prender o Zelada, prender o Demarco, o pai da Gabriela Hart, que estava no meio dessa história nebulosa, que por hora ainda é nebulosa, passou incólume desse troço todo. Loucura. Essa questão dos bancos, a gente fez aí um documentário sobre as relações com o Departamento de Justiça, a orientação que vinha lá dos procuradores americanos, que eram os grandes mentores aí, né, era não mexer com o banco, justamente por isso. As empreiteiras representavam interesses nacionais que competiam com interesses americanos. E os bancos aqui, bancos de investimento, eles são a porta de entrada do capital internacional. Né? Então, e você acredita que... E você acredita que a partir... Bom, esses dados aí agora provavelmente vão ser encampados pela Polícia Federal essa investigação contra o Moro. Né? Qual o caminho que você acha que vai ter essas denúncias aí? Porque são muito, muito fortes. Agora, teve, digamos, esse negócio de passar pano na investigação, você conseguiu o nome das pessoas que abortaram a investigação? Tem um nome que até se tornou público no passado, mas eu não coloquei na matéria por falta de evidências mais concretas. Mas a Petrobras sabe, né, quem foi a pessoa na época, né, sabe nominalmente quem foi a pessoa na época que tomou conta dessa investigação. E a própria investigação, ela, por exemplo, ela deixa o Demarco imune. O Demarco participou de todas as negociações. E a própria investigação interna da Petrobras fala, não, o Demarco deu um depoimento para a gente aqui e aparentemente ele foi informando todos os departamentos, então está tudo tranquilo. Então, assim, a investigação da Petrobras, ela é importante, ela é extensa, ela tem uma timeline detalhada do que aconteceu ali, ela tem vários anexos, ela era a peça que faltava vir à tona para complementar as reportagens da Carta Capital, do Brasil de Fato, da agência pública, muito boas, todas elas, incríveis. Os repórteres são... A gente tem um nível de reportagem no Brasil, a gente não fala isso, né, Nassif? Mas o nosso nível de reportagem, quando os jornalistas estão fazendo matéria, ele é muito alto, né? Então, assim, essa peça que faltava era justamente a investigação interna da Petrobras, que pouquíssima gente tinha acesso. Então, agora, eu fiquei muito feliz de torná-la pública. Ela está lá na matéria. Quem quiser baixar, está lá o PDF. A Petrobras pode baixar o PDF ali, não precisa nem requerer isso para ninguém.